Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente para tirar dúvidas de nós que somos pais e mães de pets, né? Tem gente que fica de vez em quando carregando uns pelo meio da rua. É isso aí. E leva para casa e abusando do veterinário, né? Bom dia, Michele. Bom dia, audiência Seja aqui bem-vindo. do Jornal da Manhã, aqui na TV Mídia. Vamos falar, a gente sempre quis fazer uma pauta mais atual e eu creio que nada mais atual agora no momento de tudo que a gente já falou aqui do que a elevação das temperaturas, né? Sem a gente está dúvida. passando por um momento e a nossa região aqui tem uma peculiaridade de ter altas temperaturas, então a gente vai dar algumas dicas, vai falar alguma coisa a respeito desse desconforto que os animais passam, assim como nós passamos também, e às vezes eles muito mais. Como diz minha mãe, tá da gente correr doida, viu? Com esse calor que está acontecendo aqui em Guarabira. Chegando a cerca de 36 graus. Previsão do tempo para hoje, segundo Sabrina, é 35 graus, né, Larissa? 35 graus para hoje? Enfim, muito, mas muito quente mesmo. Por exemplo, a gente está aqui numa sala, tem um ar-condicionado, mas eu estou com um calor danado aqui. É isso aí. Acho que dá para deixar uns 17 graus, porque aí vai começar a deixar na temperatura que eu me sinto mais confortável. Mas, doutor, a gente percebe, quem cria animal de estimação, percebe uma mudança no comportamento desses animais. Por exemplo, quando, geralmente, os animais, eles são criados no quintal, né, da casa. E quando abrem-se as portas, eles correm para dentro de casa, e especialmente para os locais que eles consideram mais frios. Isso. Além da elevação da temperatura, também tem a questão direta do sol, né? A ação direta do sol. O pessoal que tem os cães em quintais, né, às vezes tem a casinha com o animal fica muito baixa e muito exposta ao sol durante o dia todo. Então isso acaba criando ali um forninho para eles e aí dificulta para ele ficar dentro da casinha. Ele vai procurar sempre um local mais sombreado, que seja mais ventilado, que seja mais confortável termicamente para ele. Né? Até dentro de casa mesmo, a gente tem recebido fotos de alguns clientes que os animais estão frequentando muito o banheiro, né, que é uma área que tem uma cerâmica um pouco mais fria. Eu recebi uma foto bem interessante essa semana de um cachorro que estava deitado e um gato junto do cachorro lá dentro de um box de banheiro. Então, assim, a gente percebe que realmente está acontecendo algo que está mudando o comportamento dos animais e a alta temperatura tem muita influência sobre isso. Até que ponto essa alta temperatura prejudica os animais e no que prejudica esses animais? Isso. Diferente dos humanos, os animais eles não têm glândulas sudoríparas em quantidade suficiente para promover uma eficaz termorregulação. A gente, quando está com muito calor, a gente costuma suar e isso é uma forma de dissipar um pouco mais o calor. Isso quer dizer que eles sentem mais calor do que eles absorvem muito mais essa questão da temperatura, né? E eles têm poucos mecanismos que facilitam essa troca térmica, essa condição térmica. Então, muitas vezes eles ficam arfando mais, eles abrem a boca para ficar trocando o ar, né? E a gente já está percebendo que esse ar está um pouco mais quente, né? Então essa troca já não fica tão eficaz se por um acaso não tiver um mecanismo externo, alguma coisa externa que dê uma refrescada nesse ar para poder ele fazer a termorregulação de forma mais segura. Para você ter uma ideia mesmo, glândulas sudoríparas numa área corporal muito grande, os animais só têm algumas poucas nos coxins da pata. Então às vezes você vê o animal babando muito, o animal com a boca muito aberta, então precisa realmente procurar algo, oferecer um ambiente que seja mais confortável termicamente para que ele se dê bem, para que ele consiga trocar bem esse calor. Doutor, a gente falou aqui em um outro programa, com que frequência esses animais precisam tomar banho. Nessa temperatura, essa frequência ela pode ser modificada. Ela pode ser alterada, né? E a gente pode, inclusive, propor ao animal o conforto térmico através de esguicho de água, né? A gente pode fazer o banho. É porque muitas vezes a gente associa a questão do banho a usar o sabão, o shampoo e tudo isso. Só molhar já resolve. Só molhar e enxugar depois já resolve, já dá uma melhoria nessa questão. Né? O importante, na verdade, é a gente perceber o quão pode ser prejudicial esse calor para o animal, porque muitas vezes a gente pode perceber sintomas. Né? O animal ele pode, com a temperatura muito elevada, ele ter taquicardia, pode apresentar vômitos, pode apresentar inconsciência. A gente tem percebido que alguns animais eles estão entrando mais no estado de epistaxe, que é aquele sangramento pelo nariz, às vezes associado a algumas doenças. Mas aí, como o coração começa a trabalhar um pouco mais rápido, o metabolismo começa a acelerar um pouco mais, essa frequência de casos de sangramento do nariz em caso de
trombocitopenia, em doenças transmitidas por carrapatos, ela tem aumentado. Assim como nós humanos, que sofremos alterações na nossa flora intestinal por conta desse calor, os animais também sofrem isso, os cães, os gatos? Podem acontecer os mais diversos sintomas, né? O metabolismo ele fica mais aumentado, ele fica mais acelerado. A pressão arterial ela acaba aumentando um pouquinho mais também. Então, todos os sintomas relacionados a isso podem ser acometidos também. A gente percebe a urina um pouco mais escura, mais concentrada, aí começam os casos de infecções urinárias também em cães e gatas, em cães e gatos com uma frequência um pouco maior. Né? O calor favorece também a proliferação de carrapatos, então a gente tem uma dificuldade um pouco maior para fazer o controle de ectoparasitos. Os parasitas, né, os carrapatos, as pulgas, elas costumam... Elas preferem um ambiente um pouco mais, realmente mais quente para poder fazer essa proliferação, para poder fazer a reprodução. Então precisa ter mais atenção. Precisa ter mais atenção com relação a isso. Os cães e gatos podem ser acometidos pela questão da hipertermia causada pelo calor, né? Transmitida pelo calor. Mas geralmente os cães sofrem um pouco mais, porque muito dificilmente a gente percebe um gato, por exemplo, acompanhando uma pessoa numa corrida, numa caminhada, né? E muitas vezes a gente gosta de levar o cãozinho para fazer esse passeio conosco. Então, procura levar esses animais num horário um pouco mais frio, né? Mais ameno, né? Um finalzinho de tarde ou início da manhã, sempre pensando na questão do conforto da pisada do animal. Então, fica descalço primeiro e vê ali se aquela calçada está numa temperatura que permita a gente estar caminhando com o animal naquele momento, porque as queimaduras de coxins têm acontecido também, né, que o asfalto ele absorve muita temperatura, fica muito quente mesmo. Então andar num ambiente como esse aí, depois de 9, 10 horas da manhã, tem que ter um cuidadozinho com isso. Doutor, tem aqui uma pergunta: vômitos e diarreias podem acontecer nos animais nesse período muito quente? Pode acontecer com uma certa frequência, né? Porque esse desgaste, essa questão da desidratação, esse desequilíbrio faz com que o animal venha ter vômito e ter também as diarreias. E a gente observa isso numa frequência muito maior quando a gente costuma levar os animais para a praia, porque é muito bacana, é muito legal, é a coisa mais linda do mundo você ver um animal livre assim numa praia fazendo suas atividades. Eu estou devendo a princesa, quando ela estava doente, eu prometi para ela que se ela ficar boa, ia levar ela para a praia. Eu tenho que cumprir essa promessa. Pronto, mas a gente tem que ter o cuidado com relação à hidratação, porque a única fonte de água que ele vai encontrar é uma água que tem uma densidade muito grande de sais, e essa densidade pode provocar também vômitos, pode provocar diarreia por conta dessa peculiaridade que vai encontrar na água. Certeza, certeza absoluta. Em animais cujo pelo... Tem mais pelos, né? Que tipo de tratamento deve ser dado a esses animais? Esse momento a gente aproveita para fazer a tosa, né? Alguns animais, eles costumam fazer essa termorregulação na troca de pelos. Quando a temperatura está mais elevada, ele torna um pouco menos densa essa manta. Na própria muda, o animal percebe que a pele percebe que não precisa de tanto. Então, já volta com a pelagem um pouco mais fina, um pouco mais solta, mais conforto para a pele, né? Então, se por um acaso você tem um animal que não consegue fazer isso, que são os cães que têm cabelos, você faz uma tosa um pouco mais curta, né? Favorece essa situação. Além dessa particularidade, quais são as outras particularidades em diferentes raças de cães e gatos? Os cães braquicefálicos, eles costumam sofrer um pouco mais, né? O fato dele ter algumas obstruções respiratórias, eles dificultam essa troca de respiração, que é o principal elemento termorregulador do corpo deles. Então, aqueles animais que têm um focinho um pouco mais achatado, eles sofrem mais, eles ficam babando muito. O palato deles, geralmente, eles causam uma barreira que é natural a eles por conta da peculiaridade do focinho, que dificulta a respiração. Animais obesos também, porque tem animais que têm tendência à obesidade, de acordo com a raça. Animais obesos sofrem um pouco mais também. Então, porque a gordura ela tem essa capacidade de fazer um acúmulo de calor. E animais pretos também costumam absorver um pouco mais de energia do sol. Então, esses animais têm que ter uma atenção um pouco maior. Os gatos, eles são mais malandros, né? Eles, além de não fazerem tantas atividades como a gente fala a respeito dos cães,
eles, quando percebem que está muito quente, eles procuram ficar num estado de relaxamento, procuram um lugar mais frio da casa e ficam em repouso, né? Tanto é que eles têm os hábitos noturnos, à noite já é um clima um pouco mais susceptível para poder eles fazer essa atividade física um pouco mais intensa, do jeito que deve fazer. Muito bem, doutor. Em relação à alimentação, precisa também ser Precisa. por uma alteração? Principalmente para gatos, uma alimentação mais pastosa, uma alimentação mais úmida, melhora essa questão da hidratação. Os gatos, eles têm uma peculiaridade de não curtir muito aquele bebedouro que a água fica muito parada, né? Então, se por um acaso você tiver uma fonte que fique renovando, é importante fazer. E nos horários mais quentes, Se que não vocês vão tiver, perceber troca, né? que Com frequência, troca com frequência, bota uma quantidade maior de bebedouros, né? Se você perceber que realmente está muito quente e ele está procurando na água uma forma de dar uma melhorada nessa questão térmica, pode colocar umas pedrinhas de gelo ali também. Tem gente que faz picolé com caldo de carne ou com melancia, faz coisas naturais e oferece para os bichinhos que às vezes eles curtem bastante também. No caso do animal, por exemplo, que apresenta vômitos e diarreia por conta dessa questão da alta temperatura, como tratar dessa situação? É importante a gente não chegar de imediato e colocar algo muito gelado sobre a pele do animal, né? Porque quando a gente coloca algo gelado sobre a pele, causa uma vasoconstrição que aumenta ainda mais a quantidade de sangue na parte interna do corpo. E isso pode causar alguns problemas, inclusive, de funcionamento dos órgãos, né? Se por um acaso os sintomas estiverem muito mais graves, tem que procurar de imediato o veterinário para poder fazer a hidratação, às vezes uma ventilação. Aí procura o doutor João Paulo e procura os colegas também, que estão todo mundo preparado para isso. Mas um ar-condicionado, uma hidratação, você pode colocar algumas toalhas molhadas, mas sem ser geladas sobre o corpo do animal para dar um pouco mais de conforto, porque geralmente é externo o que está acontecendo. E a gente tem que ter a sensibilidade também de procurar identificar a diferença entre o que é térmico e o que é febril, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer um hemograma, procurar ver se por um acaso tem algum agente infeccioso causando alguma coisa que eleve a temperatura. Então, isso é bem sensível, o limiar é muito curto entre a diferença de hipertermia e a febre, né? Então, assim, não existe um teste específico que determine que aquela lesão ali, não existe um exame que determine que aquilo ali é causado pelo calor. É mais a observação do comportamento, a coincidência de perceber o animal naquela situação. Às vezes a gente costuma levar o animal dentro do carro, aí diz, não, vou fechar aqui, está embaixo de uma sombra, eu vou aqui bem rapidinho e volto. Isso é extremamente errado, né? Porque o carro fechado ele eleva a temperatura de forma muito, muito rápida, e a gente já pegou alguns animais que aconteceram alguns acidentes. Não só nesse sentido, como inclusive de esquecer o animal dentro do carro, e muitas vezes a gente não consegue reverter esses quadros. Pois é, né? E o animal sofre bastante. A hidratação, nesse caso, por fluidoterapia, geralmente é a medicação, né? A gente colocar num ambiente que tem um ar-condicionado, que tem uma ventilação que ofereça um conforto térmico é o ideal. Mas muitas vezes a gente tenta fazer isso em casa e não alcança o objetivo, porque a hidratação realmente precisa ser feita. Muito bem, doutor. Alguma outra observação que possa ser feita em relação a esse assunto que a gente está trazendo hoje? Por exemplo, e a gente conversava em off, e eu quem procurava tirar essa dúvida. Tem animais cães, por exemplo, que apresentam o nariz com uma umidade específica, né? Já tem outros que apresentam um certo ressecamento. Isso não determina, na verdade, se por um acaso está com problema ou não. Se você é acostumado a ver seu animalzinho com o nariz sempre molhadinho ali, se por um acaso ele ressecar do nada, aí você pode realmente ligar o alerta. Mas é uma coisa muito individual ele ser úmido ou ser seco. Às vezes ele pode estar sempre ressecado, independente da temperatura. E aí realmente precisa de uma visita ao veterinário para poder a gente identificar qual o melhor produto a ser usado para poder fazer uma hidratação adequada para aquela estrutura. Tanto para nariz como para coxins de patas também, que às vezes descama muito, que às vezes dá muito problema com relação a isso. Em relação aos locais onde esses animais ficam, o que fazer, por exemplo? Quais as ações? Pé direito mais alto na casinha deles, né? E para combater também a questão das pulgas e dos carrapatos que se aproveitam um ambiente mais né, impermeável. Às vezes a gente coloca uma cerâmica, porque a cerâmica geralmente ela fica com um clima um pouco melhor, né? É um pouco mais fria. Se tiver uma árvore, é muito bacana que se coloque, porque a árvore, ela naturalmente, ela dá uma resfriada naquele ambiente.
né? Então, é observar, é a questão de ver o comportamento do animal, saber o quão é normal, né? E fazer a observação daquilo que pode ser de alteração, que pode fazer isso. Muita gente tem nos procurado para falar a respeito do animal que está com uma respiração muito difícil. Na verdade, ela não é uma respiração difícil. É uma respiração normal para um animal que está procurando um conforto térmico. Às vezes, somente a respiração não é suficiente para isso. Então, a ajuda pode ser dada através dos mecanismos externos, ventilação, ar-condicionado, tudo isso acontece. E outra coisa que a gente pode falar com relação à alta temperatura e o sol é que muitas vezes os cães gostam de tomar um banho de sol. Eles precisam também para poder formar a vitamina D e eles curtem. Procurar expor esses animais somente nos horários mais tranquilos, porque assim como nós, eles podem desenvolver câncer de pele se eles ficarem numa exposição muito longa, né? Principalmente os animais que gostam de deitar, eles põem muita barriga, aquela área geralmente ela fica um pouco mais vulnerável à apresentação de melanomas no futuro. Então, tanto evitar que eles se exponham, e se por um acaso eles forem se expor, já existe no mercado também alguns sprays que eles vêm com protetor solar, né? Se você vai levar o animal para uma praia, você procura também algum produto que tenha essa proteção em todo o corpo, principalmente a face interna da orelha e a barriguinha, que são mais expostos. Doutor, mais alguma coisa para a gente falar hoje? Quem quiser tirar mais dúvidas, já sabe, tem o número do telefone dele. Ele está de plantão todos os dias na Casa de Campo Bichos e Plantas, que fica na Sá e Benevides, no centro da cidade de Guarabira, ali por trás do mercado público, muito fácil, né? Eu digo que lá é o pet shop mais completo da cidade de Guarabira e não estou errando não, né? Vamos embora, vamos trabalhar. Mais alguma observação para os pais e mães de pets? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? O nosso número está aí na tela, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida também e quiser mandar aqui para a gente alguma proposta de assunto também, pode ficar à vontade. Estamos que a gente vem aqui para a gente estar aberto a isso. Estamos abertos. A pauta, na verdade, é a atualidade. O que a gente tem de atualidade agora é essa questão do calor. Mas se vocês quiserem propor alguma coisa diferente aí, a gente conversa. Com certeza absoluta. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigadão, Michele. Até a próxima semana, se Deus quiser, para esse nosso bate-papo aqui semanal no Manhã de Notícias, que tem, né, cuidado com os animais, com certeza absoluta. Sim, deixa eu lhe dizer, Princesa tá bem, viu? Depois da suspensão da medicação, e eu vou ter que pagar a viagem dela na praia. Graças a Deus. Foi difícil, né? Foi bem trabalhoso, foi um caso bem interessante, mas que graças a Deus a gente conseguiu, né? Teve alguns momentos de desespero que a gente conseguiu reverter, na verdade. Pela sua ajuda, muito obrigada. Estamos aqui para isso.